A memória ROM é considerada um software fundamental para o funcionamento de um computador, pois é responsável por armazenar dados temporariamente enquanto o processador efetua cálculos diversos. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Vou repetir, a memória ROM é considerada um software fundamental para o funcionamento de um computador, pois é responsável por armazenar dados temporariamente enquanto o processador efetua cálculos diversos. Vamos lá, pessoal, então vamos descobrir qual é a resposta da questão. Primeira coisa importante, quando a gente fala sobre a memória ROM, essa memória é conhecida como a memória somente de leitura. O termo ROM vem de Read Only Memory, quer dizer, a memória somente de leitura. E uma das características da memória ROM é justamente permitir apenas a leitura dos dados por parte do usuário, porque quem grava na memória ROM, quem escreve no componente de memória ROM, é o fabricante daquele componente. Para o usuário, esta memória é somente de leitura. Outro ponto importante é a questão da capacidade de armazenamento usual de uma memória ROM, que pode ser na casa dos kilobytes ou na casa dos megabytes. Exemplo, existem chips de memória ROM com capacidade na casa dos kilobytes, muito pequeno, 32, 64, 512 kilobytes, mas existem microchips de memória ROM com capacidade na casa dos megabytes, como por exemplo 1 megabyte, 4 megabytes, mas mesmo que eu diga que a capacidade de uma memória ROM seja muito pequena, e na casa dos kilobytes ou megabytes, ela continua sendo apenas uma memória de leitura, porque o usuário em si não pode escrever, não pode gravar na memória ROM. Outra característica que as provas muito cobram sobre a memória ROM é dizer que ela é uma memória uma memória não volátil. Isso significa dizer que se ela não é volátil, ela não depende de energia elétrica para manter os dados armazenados. Quer dizer, mesmo que eu desligar o meu computador, mesmo que o fornecimento de energia elétrica acabe, a memória ROM continua com seus dados armazenados, o que difere ela da memória RAM, porque a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, a memória RAM é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica, mas a memória ROM não é volátil, ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. E por isso mesmo, ela não é considerada uma memória temporária. A memória ROM, então, é considerada uma memória permanente. Repetindo, a memória ROM não é memória temporária. A memória RAM é memória temporária. A memória ROM é uma memória permanente porque os dados permanecem mesmo na ausência de energia elétrica, Ela é utilizada basicamente para armazenar diversos programas e dados para o controle do computador, como por exemplo, as instruções para o funcionamento interno do computador. Também é muito utilizada para o armazenamento daquele software que a gente estudou hoje, chamado BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída, e que nós colocamos na forma de um microchip com esse software BIOS instalado nesse microchip ou de memória ROM ou de memória flash lá na placa-mãe para facilitar e permitir a inicialização correta do sistema. Essa é uma das principais finalidades da memória ROM. Existem vários tipos de memória ROM que foram desenvolvidas ao longo dos anos. Por exemplo, existe a famosa memória chamada de EMROM. O que significa EMROM? É a memória ROM mascarada. A memória EMROM é um tipo de memória ROM que é gravada durante o processo de fabricação do componente. Quer dizer, o fabricante fabrica um microchip e já vai gravando os dados dentro desse microchip de memória ROM. Ela vai ser gravada através de uma espécie de negativo, que é uma máscara, que contém aí as conexões elétricas e que gravam as informações no chip de memória ROM. Por isso, EMROM, memória ROM mascarada, porque usa uma matriz. Uma matriz é uma máscara que serve para repetir os mesmos dados em todo aquele lote de microchip que está sendo produzido e gravado. Ela não permite regravações e também não permite que os dados sejam apagados. Isso a EMROM. Mas existe uma evolução aqui da memória EMROM que eu já vou comentar com vocês, mas antes fazendo
um agradecimento ao Moacir Balbino, que fez mais uma doação, mais uma contribuição aqui no nosso canal V1 Aprova Logo e disse assim, ó, ganhei na Mega Sena. Valeu, Moacir Balbino, obrigado pela doação e pela contribuição aqui no canal mais uma vez. Mais uma vez eu agradeço de coração a contribuição e a doação do Moacir Balbino aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo, aqui no nosso canal V1 Aprova Logo. Obrigado de coração mais uma vez. Além então da memória EMROM, pessoal, nós temos um outro tipo de memória ROM chamada PROM. PROM significa a memória ROM programável. E esse é um tipo de memória ROM que permite que o fabricante realize a escrita dos dados uma vez, mas depois que ele realiza essa escrita, ele não pode fazer novas escritas de dados, pois ela não pode ser apagada. Então, quando tem um microchip de memória PROM, que é a memória ROM programável, um determinado fabricante fabricou um microchip, certo? Mas um outro fabricante comprou esse lote de microchip sem nada gravado e agora ele vai lá e programa essa memória ROM, quer dizer, ele grava nessa memória ROM. Por isso que ela é chamada de memória ROM programável. Mas ele só pode programar uma única vez, porque depois o conteúdo dela não pode ser apagado. Aí houve a evolução da informática na memória ROM e nós chegamos numa variação da memória PROM chamada EPROM. EPROM, com um Ezinho na frente. Essa é a memória ROM programável e apagável. Na dita memória EPROM, nós temos um tipo de memória que pode sim ter o seu conteúdo apagado através da emissão de raios ultravioleta nesse orifício que vocês estão enxergando aqui nesse desenho de um chip de memória EPROM. Se emite luz ultravioleta nesse orifício, com equipamentos especiais, é claro, para essa finalidade. E aí, depois que se emite luz ultravioleta, os dados são apagados. E aí, se os dados são apagados, eles podem ser novamente escritos. Então, no chip de memória EPROM, os dados são programados e depois se emite luz ultravioleta, pode apagar os dados para que eles sejam gravados novamente. Por isso é chamada de EPROM, é a memória ROM programável e apagável. Esse Ezinho aqui, pessoal, vem de eraser, que significa apagar. Aí tem uma próxima evolução da memória ROM, da memória EPROM, que é a chamada memória EEPROM. Essa memória EEPROM é a memória ROM programável e apagável eletricamente. Por isso tem mais um Ezinho aqui na história que vem de eletricidade. Então a memória EEPROM, com dois Es, é a memória ROM programável e apagável eletricamente. Como é que funciona essa memória? Nesse caso, o tipo de memória ROM, que é EEPROM, o conteúdo é apagado através da emissão de corrente elétrica. E a própria corrente elétrica que não só apaga os dados, como permite depois realizar novas gravações. Por isso é EEPROM, memória ROM programável e apagável eletricamente. Característica interessante aí, então, sobre os tipos de memória ROM. Para a gente fazer um resumo aqui rápido das características que acabamos de ver da memória ROM, nós podemos fazer assim. Primeiro, ela é conhecida como a memória somente de leitura. Vem da sigla Read Only Memory, que é a memória ROM. Segundo ponto, ela não é volátil. Ela não é volátil, o conteúdo dela não é apagado quando o computador é desligado. Terceira historinha, ela é somente de leitura. Portanto, permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário. O usuário não pode gravar num componente de memória ROM. Quem grava lá é o fabricante do componente. Um outro ponto é que ela é conhecida como uma memória permanente, porque os dados permanecem armazenados na memória ROM, mesmo na ausência de energia elétrica. E ela também, como sempre é dito, é muito utilizada para armazenar aquele software chamado BIOS, que serve normalmente para inicialização do sistema. Então, isso que vocês estão vendo na tela agora, pessoal, é um resumo rápido, mas importante de se fazer um print na tela nesse momento, para entender que esse resumo é que tu tem que lembrar para a prova quando se fala da memória ROM. Esse resumo é muito importante, certo? Vamos então voltar lá para a nossa questão, depois de ter visto aí um resumo, fizemos um aprofundamento e agora um resumo da memória ROM. Vamos lá na leitura. A memória ROM então é considerada um software fundamental, já está errado, pessoal. Memória ROM não é software. A memória ROM é hardware. Ela é considerada uma memória física, porque aqueles chips de memória ROM são palpáveis, a gente pode tocar. Então, a memória ROM não é software, já está errado. E aí ele continua.
para o funcionamento de um computador, pois é responsável por armazenar dados temporariamente. Errado de novo. A memória ROM não é uma memória temporária. A memória ROM é uma memória permanente, porque os dados permanecem mesmo na ausência de energia elétrica. Então também está errado dizer armazenar dados temporariamente enquanto o processador efetua cálculos diversos. Matamos a charada aqui como errado nessa questão, sem dúvida nenhuma, né, pessoal?